Tudo bem, investidores? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ismael Fernandes. Hoje nós vamos falar sobre uma das melhores small caps que a gente tem hoje de investir nos Estados Unidos, de REITs. E por que ela não está performando tão bem, né? Vamos comentar, inclusive, um pouco o resultado trimestral dela lá no final do nosso vídeo. Se você ainda não conhece nosso canal, não deixe de se inscrever. Temos também o nosso site, centraldoreit.com.br. E o REIT que eu quero falar para vocês hoje é essa small cap aqui, NetStreet, código de negociação dele NTST. Talvez você já tenha visto falar desse REIT, porque eu já comentei há alguns anos atrás, quando ele fez o seu IPO ali, porque ele era um REIT que eu estava adicionando recentemente ele dentro da minha carteira pessoal. E o interessante é que se você acompanha aqui o nosso canal e a nossa carteira recomendada, você deve perceber que ele não está lá dentro da nossa carteira recomendada, e eu vou explicar aqui para vocês por que essa diferença entre a minha carteira e o que a gente recomenda ali para os investidores, tá? Vamos lá, a gente entrar aqui em NetStreet, a gente tem que explicar que ele é um REIT de varejo net lease. Ele trabalha ali um setor bem semelhante ao que a gente tem outros REITs, como Root Income, a gente tem a Agree, que eu já comentei vídeos deles aqui, WP Carry, né? Enfim, são REITs ali que têm contratos muito longos, geralmente ali mais próximo da indexação da inflação no reajuste dos seus aluguéis. Então, o investidor acaba tendo uma segurança maior da estabilidade daquele dividendo sendo pago ali ao longo do tempo. Hoje, NetStreet, é um REIT que fez o seu IPO ali muito recentemente, né, logo no pós-pandemia ali 2020, né? Então, a gente esperava muito ali, o investidor esperava um retorno muito grande ali desse REIT, especialmente pelo fato dele ser um small cap. Hoje ele tem cerca de 530 propriedades. Se a gente for comparar, por exemplo, com o Root Income, que tem mais de 12 mil propriedades, esse REIT é minúsculo, né? E REITs pequenos, eles podem dar um retorno sim para o investidor, porque quando você tem um imóvel, você compra o segundo, você dobra a sua receita. Quando você compra o terceiro, sua receita já cresce 33%, e assim por diante. Então, a ideia é de que REITs menores eles conseguem entregar resultados, às vezes, melhores do que REITs gigantescos. Mas a gente tem que levar em consideração também a segurança de um REIT na hora de investir. É isso que eu vou comentar aqui com vocês nesse vídeo hoje. Hoje ele está posicionado em 45 estados, né, sendo os principais dele a região sul dos Estados Unidos, é a região de Sunbelt que mais cresce, 87 inquilinos ali, né, diversificação do setor. A gente tem ali 100% do seu portfólio ocupado, isso é natural, porque é um REIT novo, né? O REIT novo ele vem adquirindo imóveis, como ele tem contratos longos, esses contratos ainda não venceram, os inquilinos ainda não deixaram seus imóveis, e também a gente vai comentar um pouco com vocês sobre o perfil desses inquilinos. Como eu expliquei para você, né? Ele tem um tempo de contrato longo e eu vou falar disso daqui a pouco. Expliquei aqui que uma das principais vantagens que a gente tem em REIT de contrato longo o seu REIT de contrato longo, o fato de você ter uma estabilidade maior naqueles aluguéis. Mas, em compensação, esses REITs vão depender muito de uma taxa de crescimento externo, quanto que eles têm a atividade de adquirir novos imóveis. E NetStreet, que a gente coloca ali na primeira linha, é o volume de aquisição que ele tem ali desde 2020 até agora, o segundo trimestre de 2023. A gente observa que foi um dos REITs mais ativos, com mais de 1,2 bilhões de dólares em aquisições, quase comparado ali com o National Retail, que é o NNN. Olha que National Retail é um REIT gigantesco também, né? Mas quando a gente compara ali com a Agree, a gente vê que ele tem atividade menor. Inclusive a Agree, a Essential Property são REITs lá que a gente tem dentro do nosso portfólio também. O que eu vou falar aqui para vocês é principalmente daqui a pouco sobre inquilino com grau de investimento, a importância que a gente tem disso, né? Hoje, National Retail, que está aqui, ficou bem em cima aqui da minha imagem, vou tirar ela aqui de cima para vocês darem uma olhada. NetStreet, ele tem hoje 68% dos seus inquilinos com grau de investimento, né? Comparado ali com a Agree, Four Corners, né? Então ele é um dos REITs que tem a maior quantidade de inquilinos com nota A. O que isso é importante aqui para nós, né? Eu sempre comento com o investidor que um REIT varejo um REIT net lease, né? A gente tem dois riscos principais nele. Um é o quando vence um contrato, que o inquilino pode simplesmente deixar aquele aluguel. E aí é lógico, como nós estamos falando de NetStreet, que é um REIT recente, esse risco ele é muito pequeno, porque a gente ainda tem com um tempo razoável de contratos a se vencerem. E outro problema que a gente tem numa crise como a gente vive hoje, esses inquilinos virem falir. Como a gente tem uma grande quantidade de inquilinos com grau de investimento, esse risco de vacância em virtude de falência, ele é muito mitigado aqui para o investidor. E esse é um dos principais atrativos que a gente tem aqui em NetStreet. Outro ponto importante, né, é a blindagem que esses REITs têm ali de inquilinos, não só que venha falir, mas inquilinos que são mais blindados ao e-commerce. A gente sabe que hoje um dos grandes pontos, ali, principalmente no pós-pandemia,
foi o avanço rápido do e-commerce sobre as empresas ali, os varejistas tradicionais. Hoje, o NetStreet é o REIT que tem a maior base de inquilinos ali, diversificada. A gente observa que 53% dos seus inquilinos trabalham ali com Necessity. Necessity, basicamente, para o investidor que está chegando, são empresas ali como empresas que vendem alimento, como supermercado, empresas de healthcare, agências do governo, né? Enfim, são empresas que têm uma blindagem maior ao e-commerce, né? Que não depende, como, por exemplo, manicure, cabeleireiro, assim por diante, né? Mas, como eu estou falando aqui de National NetStreet, ele é um inquilino, ele é um REIT que trabalha com inquilinos de grande porte, né? Não empresas de pequeno porte aqui. Mas é um REIT bem interessante ali para aquele investidor que está buscando ali uma blindagem maior do seu portfólio. Outra questão que a gente tem também, né? É o tempo de vencimento dos seus contratos. A gente vê que NetStreet hoje é um dos REITs que tem o maior tempo médio de vencimento dos seus contratos ali, 9,4 anos. E até 2026, que a gente espera, nós estamos em 23, até 2026 a gente espera que a recessão já tenha passado, o mercado já tenha se estabilizado ali. E hoje, a gente observa que menos de 5% cerca de 5% dos seus contratos vão vencer até 2026. Então, ele tem um prazo muito grande ainda para passar pela crise antes de renegociar esses contratos. Outro problema que a gente teria seria ali a falência desses inquilinos. Como nós estamos falando em inquilinos com grau de investimento, isso é muito mitigado no risco aqui. Ao contrário de outros REITs, como a gente observa aqui no caso de World Income, que ele tem quase 18% dos inquilinos com contratos para vencer ali até 2026. Então, esse é outro fator aqui importante e de atratividade aqui para a NetStreet. E quando eu comparo ele com vocês, desde lá de 2020, que é quando ele fez o IPO, eu venho trazendo o retorno total de NetStreet em roxo e Realty Income em laranja. A gente observa que hoje os dois andam bem próximos, mas até ali o final de 2020, 2021, NetStreet deu uma esticada muito forte. Isso porque era um momento que a gente tinha uma taxa de juros baixa no mercado americano, e esse REIT aproveitou muito para poder crescer principalmente através de aquisições chamadas Sale and Leaseback, aonde o inquilino vende o seu imóvel ali, mas ele continua alugando ali para o longo prazo. Essa é uma das grandes atratividades que a gente tem nesse REIT aqui. Mas aqui a gente observa que desde 2020 esse REIT voltou ali ao patamar normal dos REITs Net Lease. Isso porque o mercado precifica ali um crescimento mais moderado, não tão forte quanto a gente tinha ali até 2021. Mas vamos para os fatos relevantes que a gente tem aqui nesse REIT, né? Hoje, no resultado trimestral dele, a gente observa que a receita dele cresceu 39%. Isso é um crescimento muito forte, como eu expliquei para vocês, em virtude de estarmos falando de um REIT small cap e que também tem uma atividade de volume de aquisições ali muito grande comparado com os gigantes que a gente tem hoje no setor. Mas o que mais importa para o investidor aqui é o FFO por ação, que é o lucro por ação do REIT, né? Que cresceu cerca de 7%. É lógico, esse lucro por ação ele vem desacelerando. A gente chegou a ter trimestres ali em 2021 com crescimento na casa de 40%, o que é fora do comum, né? Mas como estamos falando do small cap, isso ainda é natural. Adquiriu 45 propriedades, né, por 119 milhões, aumentou seus dividendos em 2,5%, né? Mas o mais importante é que aumentou sua orientação de AFFO por ação. O que é o AFFO por ação? É o lucro por ação do REIT, né? Ele aumentou de uma faixa ali de 1,17, né, até 1,23, ele aumentou sua faixa mínima ali para 1,20, né? Isso aqui mostra que o REIT ainda vem ali oferindo maior estabilidade para o investidor, aumentando a sua faixa básica de orientação ali para o resto do ano. Mais fatores predominantes aqui, né? Que fatores que a gente precisa ressaltar aqui para o investidor. Quando a gente está falando de um REIT small cap, a gente acaba tendo uma taxa de gestão, né? Não é bem uma taxa de gestão, porque é um REIT com gestão interna, mas um gasto, né? Chama General Administration Expense, que são todas as despesas administrativas do REIT, com salário do CEO, com demais, com outras coisas ali, muito alta, porque a gente tem uma receita, né? E a gente tem um custo fixo. Quanto mais o REIT cresce, esse custo fixo vai sendo diluído. Tanto é que hoje o DA deles gira em torno de 16% da receita. Isso ano passado era 21,5%. REITs gigantescos, como é o caso de Realty Income, isso mal chega aos 4%. A gente observa que esse custo fixo vai sendo diluído de acordo com o crescimento do REIT ali também. E o mercado observa isso. O REITs pequeno acaba tendo uma taxa de administração maior, o mercado sempre fica um pouco pé atrás. Até quando esse REIT vai conseguir entregar crescimento para diluir essa taxa de gestão, essa despesa aqui com a gestão. Outro ponto importante
é a dívida do REIT, né? Hoje a dívida EBITDA de NetStreet gira em torno de 4,6 vezes. É uma das menores dentro do varejo net lease também, que tem uma média ali de 5 vezes. E o mais importante para nós aqui é o cap rate médio, né? Como a gente está falando aqui de inquilinos com grau de investimento, é natural que esses inquilinos eles queiram um aluguel mais baixo, porque eles têm um contrato mais seguro, isso é natural, né? Quando você tem um inquilino mais arriscado, o seu retorno sobre aquele imóvel vai ser maior, mas o cap rate médio de NetStreet sempre girou na casa de seus 5 a 6%. Isso é natural, como eu expliquei para vocês, são grandes inquilinos. Mas as novas aquisições que ele vem fazendo aqui no último ano, vem mostrando que seu cap rate vem subindo, na casa dos seus 7%. De novo, isso é natural, porque esses inquilinos, na hora de vender os seus imóveis, eles têm duas opções. Ou ele vende o imóvel para NetStreet, ou ele vai no mercado se capitalizar com um banco, por exemplo, e aí ele vai encontrar taxas de juros altíssimas, hipoteca na casa de seus 8%, 9%. Então é melhor para essas empresas vender os seus imóveis, um contrato sale and leaseback, continuar ali alugando aquele imóvel, mas com um cap rate mais baixo, na casa de seus 7%. E aí, mas o cap rate ele não é o único determinante. O outro que a gente tem é o custo médio de capital ali do REIT, né? Hoje o NetStreet tem um custo médio de capital ainda baixo, né? A gente vê que esse ano ele fez uma rolagem das suas dívidas de longo prazo com a taxa média de juros de 4,9%. Isso eu estou falando de dívidas de longo prazo, ali vencimento de 2029. Tanto é que com a sua reestruturação de dívida que ele fez esse ano, ele não tem nenhuma dívida em taxa flutuante e toda a sua dívida vai vencer para 2027. Lembrando que nós estamos em 2023, então um prazo grande ainda que o REIT tem para poder fazer renegociação dessa dívida ainda e poder contrair outras dívidas ali para continuar entregando crescimento ali para o investidor. Então, esse é um fator importante aqui no que falamos aqui sobre NetStreet, tá? Mas vamos lá. Quando a gente fala também do small cap, né, e um REIT net lease, um dos principais atrativos para todo investidor é o crescimento de dividendos. Afinal de contas, não adianta você receber $1 por ação em 2023 e receber o mesmo $1 por ação lá em 2030. O seu dividendo não cresce, a inflação vai corroer ali o seu poder de compra com os dividendos que você está recebendo. Então, em todo o REIT, a gente sempre busca ali um crescimento mínimo de dividendo, no mínimo acompanhando a inflação dos Estados Unidos. No caso do NetStreet, eu coloco aqui para vocês o histórico de pagamento de dividendos dele. A gente observa ali que desde 2020 ele vem com esse dividendo estagnado em 20 centavos por ação. Chegamos agora em 2023 ele aumentou seus dividendos em 2,5%. É um aumento modesto, muito baixo ainda, mas isso é natural para um REIT que está começando, small cap. Porque em um REIT como Realty Income, National Retail, Agri, que são REITs que têm décadas no mercado, esses REITs conseguem manter um histórico ali para conseguir entregar um crescimento de dividendo sustentável para o investidor, porque eles baixam o seu payout para assim poder fazer novas aquisições, inclusive com caixa que eles possuem e reduzir o seu custo de capital. Por isso que o mercado que é focado em REIT Net Lease, ele ainda não é tão empolgado com o NetStreet em virtude desse crescimento de dividendos aqui que eles não entregaram e que agora entregaram ali bem tímido, né, para assim dizer, né? Mas falando aqui, né, para finalizar aqui com vocês, temos que lembrar que hoje o NetStreet, no ano de 2023, ele tem um FFO por ação de 30 centavos e um dividendo de 20,5 centavos ali, ou seja, o seu payout está girando em 68%. Isso é importante porque, apesar do crescimento robusto que ele teve de dividendos ali desde 2020, de crescimento de lucro por ação, ali, que é o FFO por ação desde 2020, ele não vinha crescendo seus dividendos. Isso, de novo, para reduzir o seu payout, porque se o FFO cresce, mas o dividendo não cresce, o payout do REIT vai reduzindo. E um REIT com payout baixo é um REIT com amortecedor melhor, porque em momento de crise, se um momento ali ele precisar reduzir o seu lucro por ação vier a cair, ele consegue manter o dividendo ali para o investidor e consegue manter estabilidade nos dividendos pagos para o investidor. Afinal de contas, em um momento de crise, todo mundo espera que seus dividendos vai ser pago, porque é o momento que o investidor mais precisa ali dos seus dividendos. Por isso que NetStreet, nesse exato momento, que a gente vive ainda com taxa de juros elevada nos Estados Unidos, a gente não vê a cotação dele subindo muito. Isso acontece porque o mercado fica muito receoso, os títulos do Tesouro Americano pagam um yield elevadíssimo e começa a comprimir o yield desses REITs aqui também. No longo prazo, a gente sabe que o yield do Tesouro Americano ele vai reduzir em algum momento, e aí sim esses REITs começam a performar melhor e eles conseguem entregar, inclusive, um crescimento de dividendo talvez mais forte para o investidor.
Por isso que em uma carteira recomendada, né, que é o que a gente faz dentro da central do REIT aqui, ele é um REIT que ainda não entrou. Temos diversos outros REITs de net lease lá, como vocês podem ver, tem um relatório detalhado lá para vocês. Eu tenho na minha carteira pessoal, porque eu sei que o tempo de retorno desse tipo de REIT aqui, ele é muito longo. Tem muito investidor que ainda não tem muita paciência, visto que ele é um REIT que ainda tem um yield mais baixo e uma taxa de crescimento, apesar de forte, crescimento de dividendo ainda muito tímido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aqui. Se você tem esse REIT na carteira ou qualquer outro REIT net lease também, qual REIT que você gostaria que comentássemos aí no próximo vídeo? Um abraço e até a próxima, investidores.